E eu queria, nessa noite, compartilhar com você um texto aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Acho que é um texto assim muito sugestivo, né, pelo momento em que nós estamos passando. Todo o capítulo fala sobre a viagem de Paulo, quando foi preso, não é? E apelou para Roma. Ele recorre a Roma como cidadão romano que ele era. Ele foi acusado de sedição, de traição, de querer subverter o imperador romano. E ele então apela para Roma, não é? E as pessoas dizem assim, o governador da Judéia falou: se você quer ser julgado em Roma, você então vai para Roma. E Paulo começa uma longa jornada até chegar em Roma, onde ele seria julgado, onde ele seria sentenciado à morte, onde ele morreria, não é? E essa viagem está registrada aqui no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. E essa viagem, eu acho que ela tem assim uma peculiaridade enorme com esse momento que nós estamos vivendo, porque Paulo passou por uma grande tormenta, por uma grande tempestade. O navio se perdeu, eles foram ao naufrágio, não é? Mas nenhuma vida se perdeu. E eu queria te chamar a atenção nessa noite para 2 versículos, e depois a gente vai comentar um pouco sobre essa história, que é o versículo 23 e 24. É um capítulo muito interessante, se você puder ler em casa, né? Aliás, uma das coisas boas dessa quarentena é ler a Bíblia, não é? Eu, desde o mês de janeiro, comprei uma Bíblia nova em dezembro, já tinha me programado para ler a Bíblia toda, e eu vou acabar logo de ver a Bíblia. Já estou terminando o livro de Salmos. Eu gosto de ler de Gênesis a Apocalipse. Já estou em Salmos 149. Quem acompanha lá o meu plano de leitura bíblica, né, no YouVersion, que é o que eu uso, né? Poxa vida, sabe, uma coisa boa para você fazer é ler a Bíblia, se alimentar da palavra de Deus, né? Você conhecer a Deus, você ter revelação na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 23 e 24 do capítulo 27 o seguinte, olha: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem adoro, e disse-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E no versículo 23, sabe, fala exatamente dessa chave, queridos, uma chave. Deus quer nos entregar uma chave. Nós vivemos um momento assim de pandemia, não é? Nós vivemos essa reclusão, nós vivemos esse lockdown, nós vivemos essa incerteza, nós vivemos essa insegurança, não é? As crianças sem aulas, as escolas fechadas, os clubes fechados, os negócios fechados, as lojas fechadas, ou seja, a nossa economia dissolvendo, nossos problemas dentro de casa aumentando, né? As questões de brigas domésticas cresceram assim assustadoramente. Tem gente que já está rosnando até para gato e para cachorro dentro de casa, porque a situação é complicada. É complicado, sabe, você viver confinado. A primeira, segunda, terceira semana todo mundo fazia graça, mas depois todo mundo já está cansado, já está estressado, né? E o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: um anjo apareceu para mim. No meio dessa tormenta, no meio dessa tempestade, no meio desse naufrágio iminente, um anjo apareceu para mim, cujo Deus eu sirvo, de quem eu sou e ao qual eu adoro. E ele me disse para ficar tranquilo, porque a minha vida seria poupada. Quando eu fui um dos primeiros em Belo Horizonte a ficar infectado com Covid. Acho que foi dia 16, dia 15, dia 16 de março, mais ou menos, né, pastor Wallace? Nós dois, mais ou menos, juntos, né? Você lá em São Paulo e eu aqui. Aí eu lembro que eu estava passando mal, fiz o teste, e meu exame estava demorando um pouco a sair. Eu falei: tem alguma coisa errada nesse exame, né? Você buscando na internet, não estava pronto, busca na internet, não estava pronto, busca na internet, não está pronto. Aí daqui a pouco meu telefone toca, falou: seu Sandro, eu falei: sou eu mesmo.
o senhor está bem, está tranquilo? Eu falei, estou bem, estou tranquilo. O senhor está se alimentando bem? Estou me alimentando bem. O senhor está... a família vai bem? Eu falei, vai, a família vai muito bem, graças a Deus. Quase que eu começo a ter uma conversa ali com o laboratório. E a sua família vai bem também? Né? Falei, o senhor tá tudo em paz, está tudo em segurança? Eu falei, tá. O senhor está sentado? Eu falei, estou sentado. O senhor está calmo? Eu falei, estou calmo. Eu falei, eu quero dizer que o senhor está infectado com o Covid, não é? Aí a cabeça começa a girar, né, gente? A cabeça começa a girar. A primeira coisa que você pensa é o seguinte: Jesus, estou pronto para encontrar com o Senhor. Né? Eu recebi muitas mensagens de carinho, de oração, de esperança, de fé, de ânimo. Falou, pastor, você vai sair dessa, vai melhorar. Fui eu para a minha quarentena lá, 14 dias dentro do quarto, né? Sozinho, muitos irmãos orando por mim. Mas de repente eu recebo uma mensagem do irmão abençoado falando assim comigo. Falei, na vida a gente sempre tem que estar de mala pronta para encontrar com Jesus. Eu falei, olha... A gente, aquilo, sabe, falei, pronto, é agora mesmo, entendeu? Eu acho que o que eu tinha para fazer nesse mundo eu já fiz, eu já criei meus filhos, mas ainda tem o Rafael que tem 7 anos de idade, ou seja, as pessoas, elas, não tem como você desassociar essa questão que nós vivemos do prenúncio da morte. São quase 40 mil pessoas, 40 mil brasileiros que já morreram infectados pelo Covid. Isso muda muda o nosso comportamento, isso muda tudo que está à nossa volta, não é? E tudo que nós queremos, sabe, é uma forma de nos imunizarmos contra o mal. Tudo que nós queremos. Tudo que a gente gostaria de ver amanhã anunciado num jornal era o seguinte, ó, cientistas descobriram a vacina contra o antídoto contra o Covid. Não é? E assim também eu acho que, de alguma forma, é a nossa vida com Deus. Porque Paulo, aqui no versículo 9 e 10, ele diz assim, olha para você ver, no capítulo 27, nós tínhamos perdido muito tempo e a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, dizendo, senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Eles estavam atracados em um porto, em uma escala que eles estavam fazendo, e o apóstolo Paulo olhou para o tempo, deve ter olhado para o horizonte, deve, ter percebido que existia uma iminente tempestade, o navio pronto para zarpar. Ele fala assim, olha, se eu fosse vocês, eu não zarpava agora, ficava por aqui, ancorado, porque essa viagem vai ser desastrosa, essa viagem vai ser tenebrosa, essa viagem vai ser difícil. É interessante que não mostra o apóstolo Paulo dizendo assim, Deus, muda os ares, tira a tempestade, alivia as ondas, faz com que o vento cesse. Ainda que em outras partes da Bíblia, e o próprio Jesus tenha feito isso, não é? Enquanto os discípulos atravessavam o mar da Galileia e iam com um barquinho a pique, e Jesus aparece andando sobre as águas, e ele dá ordem aos ventos, e ele dá ordem às ondas, e se aquietam, e Pedro diz, quem que é esse que até as ondas do mar e os ventos lhe submetem à sua autoridade? Mas aqui é um momento diferente, Paulo diz assim, essa viagem vai ser perigosa. E é interessante que às vezes a nossa relação com Deus, a nossa fé que temos em Deus, ela não nos traz uma imunização contra as situações adversas da vida. Ela não nos imuniza contra aquilo que a vida pode nos trazer. Seria tão bom se a nossa fé pudesse ser uma fé, né, desenhada com um aspecto de que mal nenhum nos sucederia, doença nenhuma chegaria à nossa casa, que nenhum tipo de situação adversa nós iríamos viver. Mas essa não é a realidade da vida. A nossa fé, ela não nos coloca numa redoma de vidro, a nossa fé não nos coloca numa bolha, a nossa fé não nos faz estar à margem daquilo que o universo todo funciona, como e para e por quê. Muito pelo contrário,
Nós não podemos nos valer da fé para ficar imune contra as intempéries da vida. Enquanto estamos aqui vivendo essa quarentena, mães de pessoas da nossa igreja morreram. Outras pessoas estão acamadas, outras pessoas ficaram doentes, outras pessoas perderam seus empregos, outras pessoas perderam seus negócios. Bem-vindo à vida. A vida, sabe, essa complexidade que nos faz perceber a grandeza de Deus, e a nossa fé não nos faz imune às circunstâncias adversas. Paulo está dizendo assim: eu estou vendo que a viagem vai ser difícil. E às vezes é esse momento que vivemos. É um momento de dificuldade, sabe? É um momento de luta. É um momento de nós nos lançarmos de uma forma diferente. Mas a chave dessa tempestade, a chave desse naufrágio, quando você tem o capítulo 27 todo, está na revelação de Deus ao apóstolo Paulo. Está nesse versículo 23 e 24, que eu acabei de ler, quando Paulo diz assim: ontem um anjo de Deus se encontrou comigo. E eu quero te dizer isso nessa noite: Deus quer se encontrar com você no meio da tempestade. Deus quer se encontrar com você no meio da tormenta. Deus quer se revelar a você no meio da situação mais fatídica, mais desastrosa, mais, naufrágica que você pode estar vivendo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu conversei com Deus a qual eu sirvo. Um anjo apareceu para mim e ele me deu notícias boas. Ele disse que eu deveria ir a Roma. E assim eu estou consumido dessa revelação. Ou seja, Deus nos traz, a esse ponto de que coisas boas que podem acontecer disso tudo é eu e você nos aproximarmos de Deus. Eu oro por você nessa noite. Se você sair dessa quarentena tendo o mesmo Deus que você tinha antes da quarentena, nós teremos falhado. Não é para mudar de Deus, mas é para ser mais íntimo de Deus. Quem está comigo aqui nessa noite? Fala: olha, eu conheço mais a Deus hoje do que eu conhecia há 2 meses atrás. Eu tenho mais revelação de Deus, eu tenho mais entendimento de Deus, eu tenho mais o amor de Deus, eu tenho mais o propósito de Deus, eu tenho mais a estratégia de Deus do que eu tinha quando isso tudo começou. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E no versículo 21... olha só o que ele diz aqui do capítulo 27. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: senhores, vocês deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e este prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Esse encontro com Deus que temos, essa intimidade com Deus que geramos, essa proximidade de Deus que Ele tem para nós, nos leva a ter uma fé responsável. Nos leva a ter uma fé responsável. Não é para a gente dar de ombros passando pela vida dizendo assim: olha, eu não estou nem aí, eu quero que o mundo acabe em barranco para mim morrer encostado, eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada, eu não tenho opinião formada, eu não sei disso, eu não sei daquilo outro. Ou seja, o apóstolo Paulo está nesse navio como prisioneiro. Vejam bem, ele não é o comandante do navio, ele não é conhecedor das cartas náuticas, ele não tem o poder de fazer o navio parar, ou o navio atracar, ou o navio zarpar, mas de repente, numa situação de calamidade, numa situação de eminente tragédia, numa situação de naufrágio, a liderança dele aparece. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. É nessa hora que Deus te chama para que você apareça, para que a sua liderança apareça, para que a sua voz apareça, para que o Deus que está na sua vida apareça, para que você seja chamado a dizer como e o que devemos fazer. Deus te chamou para uma hora como esta. Foi o que Mardoqueu disse a Esther: por acaso não foi para um momento como esse que Deus te permitiu ser rainha? Levante a sua voz.
faça ser ouvido. Deus te dá a direção, Deus te dá o Espírito, a unção, o guia, sabe, aquilo que você deve fazer. Você precisa se alinhar com isso, porque a nossa fé, ela não pode ser uma fé de Jonas, que Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi para outro, ele comprou uma passagem, foi para o porão do navio e dormiu. Querido, se essa pandemia para você for só ver série do Netflix, está ruim para você. For só engordar, está ruim para você. For só dormir, comer, está ruim para você. Deus quer que você vá para a proa do navio. Deus quer que a sua voz seja ouvida. Deus quer que você seja uma testemunha de fé, de esperança, de amor, de compaixão. Você está no navio, você está passando por essa tempestade, mas a fé verdadeira em Deus é uma fé que não nos faz ser pessoas passivas, é uma fé que nos faz ser pessoas responsáveis. Não é para você chutar o pau da barraca, não é para você desistir das coisas, não é para você ignorar, não é para você dar de lado para a vida, não é para você achar que Deus não te ama. Cresça em nome de Jesus. Deus te ama, Deus conta com você, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas Deus, eu estou no meio da tempestade, é aí mesmo que a sua liderança vai aparecer, é aí mesmo que você vai para a proa do navio, você vai começar a conversar com as pessoas, você vai começar a ensinar as pessoas, você vai começar a se posicionar pela verdade, pela compaixão, pela justiça, pela retidão, pelo amor a Deus. É que Paulo está dizendo, ele era prisioneiro, e de repente ele estava comandando o navio. Ele era um prisioneiro e de repente ele estava comandando aquele navio, dando ordem: gente, vamos comer, gente, vamos preparar, gente, olha, vamos preparar porque a coisa vai ficar pior ainda. Deus não é mágico, querido. Eu sempre tenho dito isso. Deus não é mágico. Deus é um Deus de estratégia. Diga comigo, estratégia. Diga outra vez, bem forte, estratégia. Tem gente que quer dormir gordo e acordar magro, existe isso? Tem gente que quer dormir sapo e acordar príncipe, existe isso? Tem gente que quer dormir pobre e acordar rico, existe isso? Deus não é um Deus mágico. Eu falava de manhã, e quero repetir à tarde, essa noite, uma expressão que eu ouvi essa semana que me chamou a atenção, que a gente deve aprender a desembrulhar menos e a descascar mais. Guarde essa expressão aí. Desembrulhe menos e descasque mais. Vamos falar juntos? O que a gente desembrulha? O que a gente desembrulha? Você já foi criança, o que a gente desembrulha? Presente. Ah, que coisa boa é criança no dia do aniversário dela. Fica papel para a casa inteira, porque ela desembrulha 286 presentes ao mesmo tempo. Mas não custou nada para ela. Foi alguém que deu de presente. E às vezes a nossa relação com isso, com Deus, é essa. É uma relação de desembrulhar. Queremos que Deus faça isso, queremos que Deus faça aquilo outro, queremos que Deus nos ajude com isso, que Deus ajude aquilo outro. Nós queremos presentes de Deus. Mas você sabe o que Deus nos entrega? Deus nos entrega sementes. E essas sementes precisam ser lançadas na terra. E essas sementes vão germinar e vão dar frutos. E esses frutos precisam ser descascados. Não é assim? Eu não sei se você nessa quarentena já foi para a cozinha. Espero que já, né? Arrumar aquela cozinha maravilhosa. Né, pastor Osmar? Oh, glória! Lavar aquelas panelas. Né? Você não sabe se está caindo água ou se está caindo lágrima. Por que, Deus? Porque Deus quer te formar. Porque Deus quer te fortalecer. Porque Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e amor, sabe que existe um melhor de você aí dentro.
sabe que existe algo que precisa vir à tona, algo que precisa sair do fundo do nosso coração. Mas nós gostamos de receitas prontas. Eu queria te pedir um favor nessa noite. Joga as receitas prontas fora. Joga, sabe, as receitas de autoajuda fora. Busque em Deus. Você é único em Deus. Busque em Deus o seu caminho. Busque em Deus o seu destino. Busque em Deus o seu propósito. Busque em Deus uma revelação que o apóstolo Paulo teve, dizendo assim: olha, ontem à noite um anjo de Deus veio conversar comigo. Quantos gostariam de ter essa experiência aqui? Levanta sua mão aí rápido, as duas, fala assim: oh Deus, eu quero, é hoje à noite. Oh Deus, venha o anjo do Senhor alcançando a sua vida. E você vai acordar de madrugada e Deus vai te dar um desenho. Deus não vai te dar um presente, Deus vai te dar uma chave, Deus vai te dar uma estratégia. Deus não livrou o apóstolo Paulo daquele naufrágio. O navio foi a pique, se você ler o texto, mas a vida dele foi poupada. A ilha de Malta, onde ele chegou, acendeu uma fogueira e uma cobra o picou. As pessoas disseram: esse homem é daqueles azarados. Quando o pão com manteiga dele cai com a manteiga virado para baixo. Porque não é possível. O homem sai de um naufrágio, chega em terra firme, acende uma fogueira, pega um pedaço de graveto, achando que era um graveto, era uma cobra, a cobra pica nele, fala: está vendo? Saiu de uma situação de morte para viver aqui. De fato, esse homem é culpado. E miraculosamente o apóstolo Paulo se sara. E a Bíblia diz que ele ora pelos enfermos, os enfermos são curados. E ele abre uma igreja em Malta, pelo período que ele ficou lá. Fruto daquele naufrágio, o navio não atracou em Malta, eles chegaram na ilha de Malta, sabe, porque o navio foi à deriva, foi a naufrágio. E lá eles abriram uma igreja. Se você estudar a história da igreja de Malta, você vai ver quantas vidas foram salvas por aquele acidente. Eu quero profetizar sobre essa igreja, que essa situação que nós estamos vivendo são para que centenas e milhares de pessoas sejam salvas e conheçam a Jesus. Conheçam o seu Deus, conheçam o seu Pai, conheçam a esperança que existe na sua vida, conheçam o amor que existe na sua vida. Onde está a chave? Qual é essa estratégia? É a estratégia da intimidade com Deus. Não se trata de ir para o céu, irmãos, mas se trata de trazer os céus para a terra. Você está comigo nessa noite? Esse tempo é um tempo de buscarmos pela sua presença, é um tempo de carregarmos a sua presença. É um tempo de você na sua casa perceber Deus em cada detalhe. Eu tenho tido a oportunidade de orar por pessoas que, até mesmo que, sabe, que não estavam nem aí. Outro dia uma pessoa me ligou e falou assim: poxa, Sandro, está tão difícil. Eu estou tão desgostoso com a vida. Eu estou tão desesperado. E a conversa foi evoluindo, sabe? Aquele homem do outro lado da linha parecia que estava chorando no telefone. Sem esperança. Eu disse para ele, falei: olha, Deus te ama. Deus te ama. E você precisa entender que você só vai perder aquilo que Deus te permitir perder, para que você ganhe aquilo que ninguém pode te dar. Nós vamos perder, queridos. Nós vamos perder. Lamentavelmente, nós vamos perder. Muitos comércios estão fechados, muitas lojas estão fechadas. Nossa economia parece que está dissolvendo, mas Deus continua sendo Deus. Isso tudo, sabe, de repente. Faça assim com o seu Deus, ó. Faça assim, ó. Faz de novo. Quantos segundos demorou isso aí? De repente, Deus muda a sorte da nossa nação.
De repente Deus muda a sua sorte, de repente Deus muda a sua história. É o de repente de Deus vem sobre você, vem um novo negócio, vem um novo momento, vem uma nova situação, e você percebe que tudo aquilo que você perdeu foi como um momento de preparação para aquilo que você sabe que Deus quer te dar. Deus quer te dar muito mais. Nós precisamos e devemos perder o que podemos perder, como a Bíblia diz no livro de Hebreus, que Deus está abalando o que pode ser abalado, para que tudo aquilo que é reto, justo, permaneça de pé. Deus está abalando o que pode ser abalado, para que a sua vida continue como a luz da aurora, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O apóstolo Paulo diz assim, estou terminando já, fique de pé comigo aí, nós já vamos fazer uma oração. O apóstolo Paulo reuniu os homens no convés do navio. No versículo 34 ele diz: agora eu os aconselho a comerem alguma coisa, pois só assim vocês poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças diante de todos, então partiu e começou a comer, e todos se reanimaram e comeram algo. Estavam a bordo 266 pessoas, e depois de terem comido, ficaram satisfeitos. Aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Eu acho que esse é o nosso momento como igreja, de reanimar as pessoas. Reanimar as pessoas. Reanimar as pessoas. Você não é um cavaleiro do Apocalipse, você é um proclamador da vida, da fé, da esperança. Deus é bom e Ele continua sendo bom. O apóstolo Paulo foi ao convés daquele navio e ele disse: coma alguma coisa, porque nós precisamos de energia na nossa vida. E nós precisamos ser reanimados. Eu quero orar por você nessa noite, para que no meio dessa situação toda, por mais difícil que ela seja, e é, por mais devastadora que ela seja, e é, você seja alguém que reanime as pessoas. Sabe o que é reanimar? Reanimar é você fazer com que a pessoa possa reviver. Será que você se enxerga dessa forma? Os casamentos que estão perto de você vão ser restaurados e vão reviver, porque vão ver você. As famílias que estão perto de você vão reviver, porque vão ver a sua alegria. Os negócios que estão perto de você vão reviver de novo, porque vão ver a sua fé, vão ver a sua esperança e vão ver o seu amor. Deus nos dê chaves nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus nos dê estratégia nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus nos faça descascar mais e desembrulhar menos. Você está comigo nessa noite? Que Deus te dê sementes nessa noite, no nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, ajuda-nos. Cada um na sua casa. Cada um no seu cotidiano. Cada um inserido no seu local. Com seus amigos e familiares. A sermos capazes de reanimar as pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que estão amedrontadas, pessoas que estão solitárias. Pessoas que estão a ponto de
se lançar no mar da morte. Pessoas que não dormem, pessoas que passam o dia chorando, famílias que estão desmoronando, negócios que estão sucumbindo. Deus, que nessa hora o Senhor nos chame à proa do navio, a anunciar que o Senhor é bom e que o Senhor nos ama e que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E a chave está na revelação. E eu oro no nome de Jesus para que cada pessoa que ouvir essa mensagem não busque um modelo, Pai, mas busque a revelação do Senhor para a sua vida. Um anjo apareceu e conversou comigo ontem à noite. Foi o que o apóstolo Paulo disse. O Deus ao qual eu sirvo, dizendo para mim não temer, porque eu iria a Roma. E é o que Deus diz para você, querido. Existe muita coisa para você construir na sua vida, existe muita coisa para você viver na sua vida, existe muita realização para que você ainda estabeleça o reino dele sobre a terra, no nome de Jesus. Receba essa palavra nessa noite. Em casa, leia lá Atos capítulo 27 e permita que a sua fé seja maior do que as tempestades que podem nos cercar. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Domingo que vem, nós estamos aqui às 10 e às 18 horas. Ok? Boa semana para você. Vá em paz.